Estamos de volta e eu estou aqui com o jornalista Jorge Silveira, que está retornando ao Vim TV com seu frente a frente para a alegria de todos nós. Jorge, eu tinha feito a você uma pergunta sobre esse período tão cinza, né, que a ditadura ditou praticamente para todo o país e que os jornalistas sofreram realmente. Eu queria que você falasse assim, com relação a você e o que tipo de patrulhamento você recebeu, até porque eu acho que hoje as pessoas pedem tanto para voltar à ditadura, né, porque acham que o país está muito desorganizado, e eu creio que as pessoas não sabem nem o que está falando. Eu queria que você falasse desse momento e sua opinião. Nós sentimos a ditadura logo que teve o golpe militar, porque foram colocados nos órgãos de imprensa um censor. Então, logo depois que, no dia 31 de março de 64, um censor passou aí no diário todo dia para censurar as matérias que poderiam sair e as que não poderiam. O nosso censor, que era o Neto, o capitão Neto na época, depois chegou inclusive a comandante do batalhão aqui em Montes Claros, ele era um censor muito bonzinho. Nós nunca tivemos problema nenhum com ele. Ele era uma pessoa maravilhosa, muito amável, e, na verdade, ele nunca censurou nada. E, ao contrário, a turma toda do jornal fez muita amizade com ele. Agora, eu, por exemplo, tive dois problemas com o regime militar como jornalista. Um foi com o tal de Coronel Abreu, que foi comandante aqui do 55º. Eu escrevi um artigo no diário uma certa vez, reclamando porque os desapropriados daquele terreno do Exército, 10 anos depois não tinham recebido ainda. Inclusive tinha várias pessoas, pequenos proprietários que tinham sido desapropriados, estavam passando fome. Então eu escrevi um artigo cobrando esse pagamento para essas pessoas que estavam necessitadas do dinheiro. Eu escrevi num dia, o artigo saiu no domingo, chegou na segunda-feira cedo, de manhã cedo, um jipe do Exército passou lá, me pegou e me levou para o Exército. E me prenderam numa sala lá, eu fiquei 2 dias preso numa sala escura, você entendeu? Sentado no chão, que não tinha cadeira, não tinha nada, sem comer, sem beber, sem poder ir no banheiro, sem nada. 2 dias depois é que eles me tiraram de lá, e quem me tirou de lá, na verdade, foi o meu grande amigo Augusto Baladoce. Eu tenho um reconhecimento muito grande com ele por causa disso, entendeu? Porque, apesar de meu pai era militar, não estava conseguindo nem ter acesso a esse tal de Coronel Abreu. O Augustão, que era advogado, na época ele era ele era diretor da faculdade aqui da FADIR, ele é que foi ao coronel e, segundo ele me contou depois, teve uma briga séria com ele e acabou e me tirou de lá. Não teve nem processo, até porque a prisão tinha sido muito arbitrária. Agora, eu tive um outro problema mais sério, que foi na morte do Olímpio Campos. Ele foi morto num comício ali no bairro dos Funcionários. Comício que ele estava participando do comício de Pedro Santos. Pedro Santos era candidato a prefeito, em 1970, parece. E um soldado matou o Olímpio Campos, contratado, lógico. E então eu escrevi um artigo que os últimos crimes que tinham ocorrido em Montes Claros, todos tinham tido participação da Polícia Militar. Então eu escrevi um artigo dizendo que a polícia precisava, na pior das hipóteses, selecionar melhor seu pessoal, entendeu? Para quê? Isso me deu um problema sério, viu? Como eu não citei que era a Polícia Militar, eu falei em polícia, mas não citei, aí eu sofri 2 de PM, um pela Polícia Civil e um pela Polícia Militar. No fim, acabaram arquivando, mas me deu problema. Ok. Ô Jorge, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que você vê a permanência dos veículos tradicionais, rádio, televisão, jornal, com a permanência assim tão ativa da internet? Eu acho que a imprensa escrita, os jornais, talvez não demore algum tempo, mas eles vão acabar se extinguindo, entendeu? Eles vão acabar se extinguindo porque hoje não tem finalidade. Você lê na internet muito mais rápido do que você vai ler no jornal. Eu queria voltar a essa questão da apuração, porque você caracteriza que a apuração, no tempo que você era, no início de jornalista, a apuração era olho no olho, né? O repórter tinha que sair à caça da matéria e apurar aquilo tudo diretamente com as pessoas envolvidas e tudo mais, né? E hoje, com o avanço da internet, às vezes ele pode conseguir... E das assessorias de imprensa. Isso. Porque no meu tempo, por exemplo, de repórter, não tinha assessoria de imprensa. Isso. Hoje não, hoje
todo órgão público, todas as grandes empresas têm assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa manda os releases. Isso. Então, as redações não têm trabalho de apurar nada. Então, por isso que eu falo, no seu tempo, por exemplo, mal tinha o telefone, né? As pessoas tinham mesmo que correr atrás, porque senão elas não saberiam nada a respeito do fato. Mas mesmo assim, você acha que hoje uma apuração é menor do que naquele tempo? Eu acho que é menor. Porque hoje, os jornais, a maioria mesmo da internet, também dos jornais virtuais, eles não têm opinião. A opinião é da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, eu fui assessor de imprensa da Codevar, eu fazia notícia e mandava para a imprensa, do jeito que eu mandava, saía igualzinho. Mas sua credibilidade é uma... Ninguém mudava nada, quer dizer, então, hoje a imprensa tem pouca opinião, essa é que é a verdade. Ô Jorge, outro problema assim, que eu vejo também, que eu queria a sua opinião. Hoje as fontes da sua época, que existiam e eram tradicionais, elas já publicam diretamente as notícias na internet. Mudou muito isso, né? Então, como é que você vê o jornalismo hoje, onde todo mundo se acha jornalista também? Eu acho que hoje, o que a imprensa perdeu muito até, por causa disso que você mesmo está dizendo aí, é a independência. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa credibilidade, porque eu sempre fui muito independente. Eu, por exemplo, trabalhei 31 anos na Codevasf. Eu nunca fiz uma matéria, um artigo. Eu sempre fui editorialista, escrevi artigos na imprensa toda de Montes Claros. Eu nunca escrevi um artigo sobre a Codevasf, porque eu achava que, como eu trabalhava lá, eu não podia escrever. Eu não tinha o direito de escrever sobre a Codevasf. Eu não podia falar mal e se eu falasse bem, não teria credibilidade. O que falta à imprensa, e a imprensa brasileira quase toda, é a independência. Por exemplo, eu leio hoje, eu passo a manhã inteira na internet lendo todos os jornais, os grandes comentaristas brasileiros, e o que eu vejo é isso, a maioria deles não tem independência nenhuma, são poucos os que têm. Ok, nós vamos para mais um comercial e voltamos já já.